Boa noite. Boa noite. Trabalho sem carteira assinada e por conta própria supera pela primeira vez o emprego formal, aponta o IBGE. Queda do desemprego em 2017 foi puxado pelo crescimento do trabalho informal. O Brasil tem menor número de pessoas empregadas com carteira assinada desde 2012. No último ano, o desemprego atingiu seu ponto mais alto no primeiro trimestre e fechou o ano com uma taxa de 11,8%. O que significa mais de 12 milhões de desempregados. E a taxa de desemprego anual foi de 12,7%, o maior resultado de todos já publicado pelo IBGE. Mas para compreender um pouco mais sobre esse assunto que vem se alastrando no país, vamos agora com o nosso repórter que irá entrevistar um especialista na área. Carlos Manuel, sabemos que o senhor fez uma faculdade de contabilidade e que dá aula para o Colégio Batista de História. Em sua ideia de geopolítica e economia brasileira, a questão, o quanto que um trabalho informal pode impactar tanto para a economia brasileira quanto para a sociedade em si? O trabalho informal ele vai gerar por vários motivos. A primeira coisa é que a gente tem que lembrar que as pessoas que estão no trabalho informal, elas não querem estar lá, elas querem estar no trabalho formal. Elas só não têm condição para entrar no trabalho formal. Ele vai ter um impacto positivo, porque as pessoas vão se virar para conseguir sobreviver nessa sociedade. Então eles vão se encaixar em algumas coisas e vão fazer algumas atividades importantes. E vão fugir da marginalidade, que também é outro elemento importante, tem que lembrar da questão do trabalho informal. O grande problema do trabalho informal para o Estado é que não arrecada os impostos. Segundo, que isso vai impactar no futuro, já que essas pessoas vão aposentar e elas não recolheram a aposentadoria, e elas não fizeram nada para fazer a aposentadoria. Esse trabalho informal ele gera riqueza, ele promove uma certa distribuição da renda, mas ele promove também uma desigualdade ao longo do tempo, já que essas pessoas não têm seguro, elas não têm aposentadoria, elas não podem sofrer um acidente de trabalho e ficar incapacitadas para o trabalho. Então, ele tem pontos em que eles ajudam, mas eles ajudam numa situação extrema, em que ele não tem como entrar no mercado formal de trabalho. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito. Atualmente, na economia brasileira, existem milhões de pessoas que produzem renda e movimentam capital, porém fora dos registros oficiais. Por conta da atual crise, a economia informal pode ser vista nos mais diversos locais, pois cada pessoa precisa de uma maneira para se sustentar e para sustentar a sua família em meio a esse cenário. Para exemplificar isso, vamos com o nosso outro repórter que irá entrevistar pessoas que vivem nessa realidade. Estamos aqui com esse cidadão, um trabalhador informal que encontramos na rua Álvares Dias. Vamos fazer umas rápidas perguntas para ele. Boa tarde. Qual é o seu nome e desde quando você exerce essa profissão? Meu nome de verdade mesmo é Jonas Carvalho, entendeu? Mas aqui na região aqui eles me chamam de Jojo. E aqui na rua aqui eu devo estar trabalhando até uns 2, 3 anos, por aí. Qual é a média da sua renda mensal? Devo estar tirando a faixa de salário mínimo ali, uns 900 e pouco, por aí. Quanto você paga de imposto mensalmente? Imposto? Tem esses trem de imposto pra mim, não? Qual é a sua opinião sobre o trabalho informal? Trabalho informal é esse negócio de ficar trabalhando aqui na rua, esses trem? Correto. Não, então, não tenho trabalho formal, tem como assinar uma carteira de trabalho, né? Inclusive, se algum dos senhores puder me contratar aí, estou aqui à disposição. Mas não tem trabalho pra gente, tem que vir pra rua, né? É isso. Obrigado, encerramos assim nossa entrevista. Nossa equipe fez uma pesquisa em que a maioria dos entrevistados tinham até 25 anos, eram mulheres e tinham renda mensal média familiar acima de R$7.000. 60% dos entrevistados se disseram ser a favor do trabalho informal. Em outra pergunta, 26% disseram que possuem parentes que sobrevivem por meio desse tipo de trabalho. E dentro desses 26%, a grande maioria diz que possui apenas um parente trabalhando sem carteira assinada.
economia informal não garante proteção ao trabalhador e prejudica as contas públicas com a ausência de pagamento dos impostos. Por outro lado, pode ser uma alternativa em meio a essa crise econômica, sendo uma rota de fuga para muitos indivíduos. Envie um vídeo para nosso site contando um pouco do seu ponto de vista sobre a economia informal. Estamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo programa. Até amanhã.